Nós avançamos bastante em termos de discussão sobre o que é ciência, sobre o que é conhecimento comum, e para nós o mais importante é discutir a ciência. Nessa perspectiva, vocês aí têm estudado, têm visto as diferentes formas de manifestação da pesquisa, que são os artigos científicos produzidos na nossa área, sejam os artigos no país ou no exterior. E aí, nos diferentes países que existem aí, que trabalham com a pesquisa voltada para a ciência na área do exercício, na área da saúde, na área da reabilitação, que às vezes envolve a educação física, na área escolar. Vocês podem ver que tem revistas aí, especialmente brasileiras, nacionais, no caso, que trabalham diferentes artigos com essa perspectiva da educação física, mais especificamente, né? E vocês viajaram aí por algumas revistas nacionais. E nós não conseguimos passar uma reunião, uma disciplina toda olhando todas as revistas. Existem inúmeras. O importante é você descobrir, dentro do que você gosta de ler, aquelas revistas que têm mais afinidade, que publicam, na verdade, que publicam as informações que você tem interesse em ler. E aí vocês fizeram levantamento e tudo mais. Hoje nós vamos falar como se vende esse trabalho, como que quem está do outro lado vê esse trabalho e o que avalia. Então, eu coloquei a aula de hoje, o título é Visão de um Editor. Como que ele enxerga, porque cada revista que vocês viram, que vocês entraram, quando você manda o artigo para essa revista, você tem um editor-chefe, uma pessoa responsável, que geralmente é um professor da área, é um pesquisador, em alguns casos, um pesquisador de ponta, pesquisador que trabalha com a pesquisa, e aí esse pesquisador faz a leitura inicial do teu trabalho, verifica vários aspectos que eu vou começar a mostrar para vocês hoje, para saber se esse trabalho tem potencial ou não para ser aceito nessa revista, tá certo? E a partir daí, que se o artigo tiver a característica da revista, o editor envia para os revisores, que são 2, ou às vezes até 3 pessoas, geralmente são 2, que leem o seu trabalho e vão fazer a avaliação desse trabalho em cima de alguns critérios. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre quem avalia inicialmente o trabalho, tá? Então, vou abrir um documento aqui, vou usar como exemplo uma revista da área da nutrição, mas não se atentem a esses detalhes, essas regras, essas informações são de cunho geral, tá? Então, o que os editores enxergam em relação a quando recebem um material, certo? Então, primeiro, toda revista, ou a grande maioria delas, possui um ponto de corte. O que seria isso? Tem revistas que recebem mais de 100, mais de 1.000 artigos no mês. Então, essas revistas, principalmente as mais elevadas cientificamente, aquelas que são mais notórias na área, elas precisam ter um crivo, não dá para entrar tudo, porque senão perde-se o controle da qualidade do que se é publicado nessa revista. Então, 60%, 70%, até 80% dos artigos submetidos a diferentes revistas são recusados por diversos motivos. Por exemplo, o artigo não tem relação com a revista, a informação produzida pelo artigo não é uma informação de peso, é uma informação que, de certa forma, pode contribuir para a ciência, para a área, mas não é uma informação
de alta qualidade, não é uma informação nova, não é uma informação inédita. Então, as revistas mais difíceis de serem publicadas, elas têm um crivo, um ponto de corte muito pesado. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar até no Fantástico, da Nature, da Lancet, né, do Lancet, da Revista Americana da Associação Médica. Tem várias revistas, não só internacionais, mas algumas também nacionais, em que, logo na primeira rodada que você manda o teu trabalho para a revista, teu trabalho é recusado. E, às vezes, você fica até chateado, bravo, porque você fez um trabalho muito bem conduzido, você organizou as informações, você escreveu na língua portuguesa, ou na língua inglesa, em qualquer língua, com qualidade, você pagou um revisor da língua para fazer um pente fino em todo o trabalho, você fez uma coleta com 1.000 crianças, você fez todo um trabalho em que você teve todo um empenho metodológico, todo um controle metodológico, e para as revistas darem a recusa, seja na primeira rodada, na segunda ou na terceira. E aí, em relação a isso, antes de dar continuidade no que eu estou dizendo, eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? E essa realidade não é só minha, é uma realidade de diferentes pesquisadores, de um artigo em que eu enviei para 10 revistas, e as 10 revistas recusaram, tá certo? Se vocês olharem essas revistas aqui, procurarem no Google Acadêmico ou no PubMed, vocês vão ver que são revistas de alto impacto, revistas boas na nossa área, tá? E todas elas recusaram o meu trabalho. E por que recusaram o trabalho? Em algumas justificaram porque o artigo não acrescenta nenhuma novidade, outras mencionaram que existem algumas falhas metodológicas, outras revistas são mais educadas, digamos assim, e não apontam exatamente, né, as falhas do seu trabalho, simplesmente dizem, olha, muito obrigado pela submissão, seu trabalho é um trabalho bacana, interessante, porém, aí eles vêm com essa desculpinha aqui, ó, de que apesar do teu trabalho ser um trabalho bacana, né, a revista preza por artigos de alta complexidade e tudo mais, e que de tudo que é enviado, somente 30%, 40% são aceitos, e que, infelizmente, neste momento, o teu trabalho não é adequado para a revista. Resumindo, teu trabalho tem algum problema, ou não acrescenta informações importantes, que aquela revista tem interesse em publicar, tá certo? Por conta disso, teu trabalho simplesmente é recusado. E aí, existem algumas dicas, algumas regras, alguns aconselhamentos para você melhorar as chances de publicação científica. Por exemplo, primeira delas, você precisa ter uma ideia bem elaborada. O que é isso? Você precisa ter claro no teu trabalho o que você quer fazer. Então, o teu trabalho ele tem que estar, principalmente na parte da introdução, o que você tem intenção de fazer. O que você está estudando? Qual que é a sua proposta? Certo? E, na sequência, o que você precisa desenvolver no seu trabalho. Então, entra aqui, ó, estratégia de resposta bem estruturada. E é igual você fazer uma receita de um bolo. O que você precisa exatamente para fazer o bolo? Quantos ovos, quantos quilos de farinha, se vai fermento, se é fermento biológico, se é fermento, né? Se são 3 pacotinhos, como que é esse trabalho, se você tem que usar manteiga ou margarina, todos os detalhes para fazer um bom bolo, você precisa ter colocado no seu trabalho. Então, dentro de uma parte metodológica do seu artigo, do seu trabalho de conclusão de curso, você precisa deixar muito claro e bem organizado e bem descrito tudo o que você vai fazer. Então, quando a gente pega trabalho para avaliar, que está sem pé nem cabeça, não tem lá uma análise estatística, não tem como foi feito o peso, avaliado o peso e estatura,
não tem quantas semanas duraram o estudo, ou não tem que população foi avaliada, se foram meninas, meninos, se foi em 3 escolas, em 4 escolas, como que foi feita a escolha dessas escolas. Todos os detalhes da parte metodológica precisam estar presentes no trabalho. Tá? Na sequência, essa execução da ideia. Então, quando você vai executar um projeto, existe colaborações? Tem alguém que ajuda? Você teve parceiros internacionais? Você teve parceiros de outras instituições? Por exemplo, se você vai fazer uma avaliação da pressão arterial das crianças na escola, e você não tem um bom aparelho, um bom medidor da pressão arterial, o ideal é que você busque parceiros, ou uma empresa que forneça esse material, esse equipamento, ou uma outra universidade, ou um outro centro de pesquisa, ou uma academia que você conhece, ou uma escola que tem aquele equipamento, que você possa usar em parceria para fazer as suas avaliações. Né? E também nas áreas mais variadas possíveis. Então, às vezes, existem projetos em que as pessoas não têm, por exemplo, como fazer coleta sanguínea, coleta de sangue, para fazer diferentes medidas, seja perfil lipídico, quantidade de colesterol, quantidade de HDL, LDL, ou a questão perfil hormonal, todas essas medidas que você, dentro da escola, às vezes, não tem, mas que você tem condições de fazer parceria, você tem condições, dentro dessas parcerias, de diversificar o seu trabalho e, automaticamente, elevar a qualidade do seu trabalho. Por exemplo, eu quero fazer um acompanhamento da quantidade de peso que as pessoas ganham ou não nesse período de pandemia, certo? E aí, você quer implementar dentro do seu projeto uma ideia de avaliar a condição nutricional dessas pessoas, o que elas comem, qual que é a dieta delas. Vocês, na educação física, vocês têm conhecimento dessa variável? Vocês conseguem avaliar o aspecto nutricional? Vocês aprendem isso no curso? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Vocês aprendem? Então é novidade para mim, hein? Você sabe Não, calcular quantos gramas de carboidrato a pessoa come, quantas calorias ela ingere, o que ela é melhor ingerir? Você consegue fazer isso isso? é só no bacharel, né, professor? Nem no bacharel, cara. Nem no Nem no bacharel. bacharel? Não. Quem é função da parte nutricional é do nutricionista. Por isso que tem o curso de nutrição. Então, a gente aprende, assim, algumas coisinhas relacionadas ao aspecto nutricional. Você pode até ser curioso e aprender a fazer avaliação. Tá? Agora, você dizer, eu posso fazer essas medidas, ok, mas você é habilitado, sim ou não? Não. Você não é habilitado. Você não é nutricionista. Você pode aplicar o questionário. Por exemplo, tem um questionário de ansiedade e depressão. Nós podemos aplicar, é muito simples o questionário, tá? Mas aspectos emocionais, psicológicos, não são competências, em termos de intervenção, do educador físico. Isso é coisa do psicólogo, do terapeuta, correto? Do psiquiatra. Mas a gente pode avaliar. Agora, nesse aspecto de informações nutricionais, se você não sabe fazer, ou se a profissão não permite fazer, você pode convidar parceiros para trabalhar. Exemplo, a professora Maria Tereza, quando fez o doutorado dela, ela contratou uma psicóloga para fazer a avaliação dos questionários respondidos pelos escolares. Tá certo? Uma aluna minha fez um TCC envolvendo crianças e adolescentes de uma escola e ela contratou serviço especializado de laboratório para fazer coleta de sangue e análise de sangue. Você sabe fazer análise de sangue? Eu não sei. Você tem as ferramentas adequadas para fazer as análises? Para estocar o sangue? Não. Então, nessa perspectiva, não significa que você não pode desenvolver um estudo com diferentes variáveis a serem avaliadas.
para melhorar a qualidade do seu estudo. Porque uma coisa, pessoal, é fato, não adianta, ainda mais nos dias de hoje e daqui para frente, não adianta você querer fazer somente aquilo que a tua área permite. Em algum momento, isso vai deixar de ser novidade. Em que sentido? Você precisa elaborar trabalhos que tenham uma consistência, que tenha um poder de qualidade melhor. Hoje nós temos educadores físicos que trabalham no estado de São Paulo, dentro do Instituto do Coração, fazendo estudos com equipamentos que não são específicos da educação física. São técnicas que eles aprendem para poder coletar uma variável, uma informação que não é da nossa área, mas que ajudam a explicar fenômenos da nossa área. Por exemplo, pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Alguém aí é habilitado a fazer cirurgia bariátrica? Não. Porém, depois que essa pessoa faz a cirurgia, além do aspecto de orientação nutricional, ela vai precisar, e já deveria fazer, exercício físico, correto? Como que é a intervenção, ou como que deve ser a intervenção do exercício físico para essa pessoa pós-cirurgia? Então, esse tipo de intervenção, de cuidado com o pós-cirúrgico, bariátrico, é uma possibilidade de parceria com o médico e o educador físico para você desenvolver um trabalho e buscar, por exemplo, qual que é a melhor estratégia, ou a estratégia mais adequada em termos de exercício físico para essas pessoas pós-cirúrgico. O que essas pessoas precisam fazer? E como que elas podem fazer? Será que ela treinar depois da cirurgia tem as mesmas orientações que eu tenho para treinar? É igual? Uma pessoa hipertensa treina igual uma pessoa normal? Deve treinar igual? Uma pessoa tem que ter o mesmo tipo de treinamento? Ou pode ser o mesmo tipo de treinamento de uma pessoa eutrófica, que tem o peso normal? Provavelmente não. Então, quando você não domina uma área, mas essa área ela pode contribuir para elevar a qualidade da sua pesquisa, você precisa ser inteligente e envolver esses diferentes profissionais, para que você consiga, lá no final, ter um bom produto. Para que você possa escolher revistas científicas de alto gabarito. E é isso que está dizendo aqui, ó. Então, você fazer parcerias, especialmente para que ofereçam essas parcerias coisas que você não tem. Equipamentos, estrutura, certo? Por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, a Universidade Estadual de Londrina não possuía uma academia de musculação adequada para executar o projeto. O que eu fiz? Eu entrei em contato com uma academia parceira, onde eu trabalhava, inclusive, e perguntei se eles tinham interesse em receber o trabalho, em deixar executar o projeto lá. Em troca, nós da equipe executora do projeto, nós oferecemos capacitação para a equipe que trabalhava na academia. Qualquer curso que nós promovêssemos, os professores da academia não teriam custo. E possibilidade das pessoas que participaram do projeto, quando o projeto se encerrasse, essas pessoas poderiam virar clientes da academia. Então, foi uma forma de propaganda da academia para essas pessoas. E aí fizemos o projeto com muita tranquilidade, em termos de execução dos treinos, em uma academia que funcionava quase 24 horas. Então, até meia-noite a academia funcionava, fechava só 6 horas por dia, ficava fechada. Toda hora que o equipamento quebrava, o dono já arrumava, então não tive problemas em executar o projeto. Eu tinha academia na época? Não. Eu fiz uma parceria com quem tinha. Então, é assim que a gente tem que pensar, por exemplo, vocês aí, que ainda estão no primeiro ano, o que vocês pensam em fazer em termos de TCC? Para que vocês possam ampliar o pensamento e vislumbrar parcerias. Porque, às vezes, você quer fazer um trabalho que você sozinho não dá conta, mas que você, em parceria com alguém, com alguma empresa, você consegue desenvolver. Tem empresas, por exemplo,
que fornecem de maneira gratuita os equipamentos que ela vende para você fazer as coletas. Porque, de certa forma, você está envolvendo a ciência com os equipamentos que ela está fornecendo. Nesse sentido, você vai ter condições de... Alguém mandou mensagem aqui. Tudo bem. Você vai ter condições de fazer uma boa coleta, independente do que você vai coletar, com um bom equipamento, a custo zero, ou às vezes a um custo reduzido. Então, isso é importante ter em mente. Tá? Terceiro, transformar a ideia e a sua execução. Quando você tem uma ideia, você vislumbra lá um projeto, um trabalho, você tem que pensar que depois, tudo que você vislumbrou tem que ser possível de ser escrito no papel. Então, você tem que ter um cuidado muito grande quando você for escrever o seu trabalho, para que você consiga escrever tudo o que você quer dizer da maneira mais clara possível. Porque uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você põe no papel. Por exemplo, quando você está conversando com alguém e você quer dizer alguma coisa para ela, se você manda uma mensagem por WhatsApp, às vezes, o que você escreveu, depois que você para ler e reler, não condiz com o que você realmente queria dizer. Provavelmente vocês já passaram por isso. Então, em um artigo científico, seja o artigo, seja um trabalho de conclusão de curso, você precisa colocar no papel todas as informações com clareza. E, na sequência, quando você vai para a sessão de discussão dos teus dados, o que você encontrou, você precisa ter objetividade, para não ficar falando de tudo e nada ao mesmo tempo. Então, às vezes, tem trabalho que você pega para ler e os autores não discutem o que eles encontraram. Ficam jogando vários trabalhos, citando vários trabalhos, mas não defende o que encontrou ou não contrapõe o que encontrou. Então, precisa ter objetividade. A pessoa tem que ler o teu trabalho e entender o que você encontrou, o que está diferente na literatura e o que o que o teu trabalho acrescenta de novidade. Tá? Então, a priori, essas são 3 sugestões para melhorar o teu trabalho. Tá certo? Na sequência, quais são os principais problemas encontrados pelo corpo editorial e revisores? O que é isso? Quando você manda o seu trabalho e o editor recebe e manda para os revisores, o que eles geralmente encontram de problemas que eles têm que mandar corrigir? Então, vocês são os autores, escrevem os trabalhos, mandam para o Mateus, a revista Mateus, a revista Amarante, e eu recebo, eu vou passar esses trabalhos para 2 revisores. Então, quando esse time recebe, eles encontram, geralmente, esses 3 ou mais problemas. Primeiro deles, os trabalhos não estão de acordo com as normas da revista. Isso é um problema, gente. É igual você ir para uma festa desarrumado. As chances de você não ter êxito são grandes. Então, eu vou abrir aqui um site de uma revista. Vou pegar aqui, Brasileira de Medicina do Esporte. Tá? E aí eu vou compartilhar com vocês essa informação. Tá? Pera lá. Aí, compartilhando. Aqui, ó. Eu já entrei aqui, ó. Instruções para os autores. Está aparecendo para vocês aí? Sim? Sim. Gente, essa parte da revista que você escolheu para enviar o seu trabalho, você precisa ler, reler mais 5 vezes, mais 10 vezes. Porque aqui está todo o caminho, tudo que você precisa colocar no seu trabalho. Tudo, tá? Então isso aqui tem que ler tudo. Todos os documentos que você tem que enviar, anexos, tem que enviar termo de cessão, de divulgação de potencial conflito de interesses. Tudo que você imaginar está aqui. Tá certo? Todos os cuidados que você tem que ter na formatação do seu trabalho estão aqui.
E o editor e os revisores, eles sabem de todas essas normas, porque eles prestam serviço para essa revista. Se eles não têm gravado na memória isso, o que eles fazem quando eles recebem um trabalho? Eles abrem as normas e vão fazendo checklist. Exemplo, trabalho do Roderley, está em Arial? Está de acordo com a revista? Ok. Fonte número 12? Ok. Espaçamento entre linhas, um e-mail duplo? Ok. As referências estão citadas em ordem alfabética? Ok. Tem o objetivo destacado claramente? Ok. E é um trabalhinho que vocês fizeram algumas aulas anteriores. Tem a hipótese claramente destacada? Ok. Parte metodológica é reproduzível? Ok. E assim por diante. Eu já vou mostrar para vocês um arquivo que geralmente se usa para fazer revisão de um trabalho. Vai fazendo literalmente um checklist do que tem e do que não tem. Se logo de cara você queimar a largada, você enviar um trabalho sem pé nem cabeça, fora das normas, esse trabalho já volta direto para você ajustar isso, ou já volta já com o trabalho reprovado, recusado. Esse trabalho não atende às normas, recusado. Ponto. Então, errar nisso é um tiro no pé. Porque às vezes, muitas vezes, o teu trabalho até tem potencial para ser publicado nessa revista que você escolheu. Mas logo de cara, no momento da apresentação do seu trabalho, você enfiou os pés pelas mãos. Tá? Então, quando você for escolher uma revista para o seu trabalho, ou quando um professor pedir para você, olha, eu quero ir de acordo com essas normas, você tem que mastigar as normas. Saber exatamente quantas páginas tem que ter o trabalho, quantas linhas, quantas palavras. Tem trabalho que, aqui, ó, tipo de artigo, se é o original que a gente está falando. Ó, máximo 300 palavras o resumo, número de palavras total no texto, 2.500. Quantas referências? Tem 31? O revisor pode falar, olha, você precisa diminuir o número de referências. Figuras, tem mais do que 10? Opa, o cara já vai falar com você, ó, volta lá e ajusta. E tudo isso, gente, toma um tempo do caramba, se você não se atentar às regras anteriormente. Porque para preparar um trabalho, igual eu mostrei para vocês aqui aquele exemplo, que é uma das partes mais pesadas da organização do trabalho para enviar, olha aqui, ó. Cada etapa, cada round desse, toma aí pelo menos um dia. Pelo menos um dia. Só falar, nossa, professor, tudo isso? Porque você tem que entrar nas normas da revista, você tem que ler. Aí, olha lá, tem revista que pede para você separar. Você pode mandar o artigo inteiro. Opa, pera lá. Você pode mandar o artigo inteiro na íntegra, né? Pronto. Ou você tem que dividir ele em página, tem que dividir as informações. É um samba do crioulo louco. Então, se você não se atentar a essas regras, lá na largada, você já corre o risco do seu trabalho ser reprovado, não ser aceito, tá? Que é um dos primeiros problemas que os revisores e editores encontram quando recebem os artigos, certo? Na sequência, 2, trabalhos muito simplistas. O que é isso? Trabalho que só tem um resultado que não acrescenta em nada para a ciência, um resultado que não muda nada a vida de ninguém. Dá até vontade de perguntar para quem escreveu, para que você fez isso? Eu quero estudar se os meninos da escola Bom Jesus são mais gordos que as meninas. Aí você apresenta o resultado lá. As meninas são mais gordas que os meninos. Hoje em dia, com toda a informação que nós temos na área da saúde, da criança e do adolescente, o que isso acrescenta? Vocês que estão em primeiro ano, saber isso? Tem mais gente mais gorda na escola ou mais magra? O que muda? Muitas vezes não muda nada. Então, trabalho muito simples, ele pode ser feito, mas as chances de publicação são minúsculas. Então, toda vez que você for parar para ter uma ideia, e a gente já conversou lá atrás, ela não surge do nada, você olhando para o teto, ela surge a partir do momento que você tem leitura da ciência, que você estuda, que você lê, precisa ser uma ideia que vai te dar uma resposta
mais do que uma resposta simples. Porque, senão, as chances de você conseguir emplacar esse trabalho em uma boa revista, a chance das pessoas lerem o seu trabalho é menor. Alguém conhece a revista da Educação Física de Pindamonhangaba? Fala para mim aí. Alguém conhece? Eu não conheço, não. Não? Nem eu. Nem existe, na verdade. Mas, se existisse, quem conhece? Ninguém. Agora, vocês já ouviram falar da Revista Brasileira de Medicina do Esporte? Revista Brasileira de Cardiologia? Revista Brasileira de Pediatria? Provavelmente alguns de vocês, ou vários, já ouviram. No meio científico, com certeza, muitas pessoas já ouviram falar, já leram, já consumiram informação dessas revistas. E nessas revistas, para jogar o jogo lá dentro, tem que ter produto de qualidade. Então, um trabalho muito simples não chega lá. Tá? Então, quando você for pensar em uma ideia, pense assim, eu vou ter todo um trabalho, eu vou fazer, eu vou mover, às vezes vou ter até custo. Então, para que você vai fazer tudo isso? Se for uma ideia muito simples, pense se vale a pena o esforço. Tá certo? Porque dependendo, não vale a pena. Dependendo, esquece a missão. Eu já cheguei a situações em que alunos vieram me procurar durante os anos. Professor, estou com uma ideia de fazer um trabalho assim, assim, sabe? O que você acha? Se é um trabalho que eu tenho afinidade com a área, eu vou falar para ele, olha, caia fora. Essa ideia não vai acrescentar em nada. Não vai mudar nada o mundo. Bobeira, você vai perder seu tempo. E tem que ser sincero. Porque às vezes a pessoa vai despender tempo, vai ler sobre aquele assunto, vai achar que o negócio é o pote de ouro, e a hora que vai ver, não serve para nada. Não acrescentou nada. Certo? Não vai ser publicado em revista boa de maneira alguma. Não é desprezar o pensamento, as ideias das pessoas, mas é que hoje o nível de conhecimento, por conta principalmente do acesso à informação, da evolução da tecnologia e tudo mais, o nível de informação tem aumentado muito. Não dá para ser qualquer coisa. Se você almejar uma boa revista. Outro ponto. Controles mal feitos ou ausentes. O que é isso? Quando você pega um trabalho e a parte metodológica está sem pé nem cabeça, o cara não controlou a temperatura do ambiente, e o que ele estava medindo, a temperatura ambiente atrapalha. O cara não controlou a temperatura no momento da corrida. O cara não controlou a frequência cardíaca da pessoa. O cara não controlou a quantidade de peso que a pessoa estava colocando no exercício, a velocidade que a pessoa estava correndo. O cara não calibrou os pneus da bicicleta para fazer o teste. O cara não trocou as pilhas do equipamento, o equipamento podia estar descalibrado. Vários detalhes metodológicos que não foram controlados, que tornam o trabalho frágil metodologicamente, que, por consequência, o cara às vezes teve uma boa ideia, mas foi mal executada. Isso também é um baita de um problema. E como é que os revisores, os editores sabem disso? Porque a hora que você manda o seu trabalho para a revista, o editor escolhe revisores que entendam pelo menos um pouco daquele assunto. E a pessoa que entende um pouco do assunto, ela sabe, por exemplo, em termos metodológicos, qual que é o melhor produto, qual que é o melhor equipamento, qual que é o equipamento mais adequado, qual que é a marca do equipamento mais adequado, ou se é um trabalho de intervenção, como que é o treinamento de HIIT na escola, quais as dificuldades encontradas nessa intervenção. Todos esses detalhes, o revisor ou os revisores já sabem, porque eles entendem desse conteúdo, desse tema. Então, quando você tem uma condução metodológica muito fraquinha, ou muito diferente do que se faz em bons trabalhos, você corre o risco muito grande do seu trabalho não ser publicado. Por quê? Porque você escolheu o pior método, o método mais frágil. Certo? Então, isso precisa ser repensado antes de colocar a ideia em prática. Mais problemas. Trabalhos regionalizados, que não sejam inovadores
têm que ser bastante relevantes e justificados, pois perdem na prioridade. Isso é um trabalho que você coletou lá em Pindamonhangaba, com alunos do interior do sertão, com alunos da escola A de Paranavaí. Tá. Qual que é o impacto dessa informação em termos nacionais? É grande? Tem impacto? Se não tem, eles chamam de trabalhos regionalizados. Pode ser uma informação que foi produzida por questão de cultura, por questão local. E aí esse trabalho também não acrescenta em âmbito geral, para a nação, para o país, para o mundo, dependendo da revista. Trabalhos que são muito extensos na introdução e discussão cansam o revisor. Os trabalhos têm que ser enxutos, gente. Paper, né, artigos não são tese de pós-graduação. Uma tese de pós-graduação, uma dissertação, muitas vezes não tem limite de páginas. Você pode escrever lá 100, 200 páginas. Mas um artigo, ele tem que ser objetivo. É 15, 10, 20 páginas aí. Lógico, vamos voltar nas normas da revista. Tudo depende das normas da revista. O que a revista pede, tá? Vamos ver aqui se nessa revista ela menciona o número de páginas, ok? Vou compartilhar com vocês aqui como exemplo. Não é regra para toda a revista. Vamos ver lá. Páginas. Vamos ver. Essa não menciona, tá? Mas se você entrar na página da revista e procurar lá, cadê? E procurar, não está aqui, ó. Volume, você vai entrar em um modelo do artigo, da revista, você vai ver lá, os artigos têm lá 10, 15, 12 páginas, tá certo? Aqui não estou conseguindo entrar porque tem que ter senha. Mas, de qualquer forma, o artigo não pode ser extenso. Igual, por exemplo, um artigo de revisão. É diferente de um artigo original. Aí tudo bem, ele permite maior número de páginas. Mas se é um artigo original, ele tem que ser sucinto. Por isso que não é fácil escrever um artigo, gente. Porque em pouco espaço, você precisa convencer o leitor, e no caso o revisor e editor, de que o seu trabalho é um trabalho bom, contribui para a ciência, tá? Outro aspecto, número 6, o inglês. Mal escrito. Tem gente que pega lá o artigo português, joga no Google Translate, traduz e submete, sem antes passar por uma revisão de uma pessoa da língua, uma pessoa nativa, ou um professor de inglês, que saiba ler e corrigir os possíveis erros de inglês. A revista já olha isso com maus olhos. Quando você recebe um artigo e você tem prática com isso, você já vê, logo de cara, se a pessoa que mandou esse trabalho sabe escrever inglês ou não. Então, tem que se atentar a esse detalhe. Quando você for mandar um artigo que você não domina a língua, seja o português, seja o inglês, o espanhol, qualquer língua que seja, procure, antes de enviar o trabalho, procure uma pessoa capacitada para avaliar o seu trabalho, para corrigir os erros de português. Tem profissionais que vivem disso, tá? Usam aí até como segundo emprego, né? Tradução de artigo, correção do artigo, dessa parte aí. Opa, desculpa. Beleza? Dúvidas até aí? Não? Alguma pergunta? Sugestão, reclamação? Por enquanto, tudo certo, professor. Tudo certo? Tá dando para entender bem. Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Beleza. Então, o que eu quero que vocês façam para a próxima aula, tá? Como nós falamos disso. O próximo conteúdo, na sequência, é falarmos da questão do título. O título do trabalho, geralmente, ele já precisa trazer uma ideia, tá certo? Do que o trabalho vai fazer.
Ok? Então, vou dar um exemplo do próprio material que eu estou desenvolvendo com vocês. Olha aqui, ó. Peso ideal prediz melhor o consumo de energia em repouso do que o peso atual em pacientes com baixo nível de síndrome. Tá certo? Quando você lê o título, eu vou dar outro título aqui, quer ver? Vou fazer diferente. Vou pegar um resumo meu aqui. Está em inglês, talvez vocês não consigam entender exatamente o que eu quero. Cadê? Vou pegar esse resumo aqui, ó. Calma lá. Vamos lá. Esse resumo. Olha o título do resumo desse trabalho. Imagina que isso aqui é um artigo científico. Iniciação na ginástica rítmica. Efeito do treinamento no índice de massa corporal e flexibilidade. Se vocês só lerem o título, chutem aí. O que vocês acham que esse trabalho fez? Se vocês fossem contar a historinha desse trabalho só por meio do título, o que vocês me diriam? Pode chutar, sem medo de errar. Eu utilizo a ginástica rítmica para ver quais os efeitos que faz nas pessoas, Em cima do quê? na massa corporal e flexibilidade. Exatamente. Então, provavelmente esse trabalho envolveu alguém que faz ginástica rítmica, ou alguém que treinou ginástica rítmica, porque está falando aqui, ó, efeito desse treinamento, certo? Sobre o quê? Sobre o índice de massa corporal, o famoso IMC, e flexibilidade. Então, o título, ele basicamente traduz ou passa a mensagem para o leitor sobre o que o trabalho vai ser falado, correto? Imagine assim, se eu tivesse feito um título em forma de pergunta. Será que o treinamento de iniciação na ginástica melhora, por exemplo, vou tirar aqui, ó, melhora o índice de massa corporal e flexibilidade? Eu poderia fazer um título assim. O título não tem regra. Quem cria o título é o autor ou os autores, tá certo? Aí você lendo o título, você vai dizer, olha, você vai ter uma ideia se aquele trabalho vai fazer, o que o trabalho vai fazer. E mais do que isso, além de ter a ideia, você vai, a hora que você lê o título, você vai ver se você tem interesse em ler aquilo. Então o título não pode falar sobre banana e o trabalho sobre laranja. O título tem que ter exatamente uma relação muito apertada, muito próxima com o trabalho. E o que eu quero para vocês para a semana que vem? Separem cada um 3 artigos originais das diferentes revistas da educação física, pode ser qualquer revista, e tragam para nós. Leiam os artigos, tá? Não precisa se preocupar, ler o artigo assim, principalmente o título e o que o trabalho teve de ideia, o que o trabalho fez. Por quê? Aí o que vai acontecer na próxima aula? Vocês vão abrir aí, tá? Deixa eu abrir um PDF aqui, pera lá. Vou pegar um artigo qualquer aqui, tá? Só para dar de exemplo. Aqui, ó. Esse aqui. Tá certo? Calma, vou mostrar para vocês aí. O que vai acontecer? O Roderley vai abrir aqui e vai falar para a gente o seguinte, olha, esse trabalho, esse é o título, tá certo? Esse é o título. Pera lá. Vocês vão organizar de uma forma que nós não vamos conseguir ler o resumo. Fazer isso aqui, ó. Estão enxergando aí? Sim, agora sim. E aí nós vamos brincar. Ó, ô Roderley, o que você acha? Lê o título aí e me fala o que você acha que foi feito aí. E aí eles vão brincar. Ó, eu acho que foi feito com mulheres ou homens. O que vocês acham? Hein? Em mulheres. Por que você está falando que é mulheres? Onde você leu isso? O título?
porque ele fala em idosas hipertensas. Isso, tá vendo? Você já começa a identificar. Parece coisa boba, gente. Mas quando você não tem essa prática de identificar o título, mais ou menos, o que é o trabalho, o que acontece? Você tem que ler o trabalho inteiro. Quando você olha um título e consegue enxergar, e essa é uma coisa que só ganha com prática, você já consegue ver se vale a pena ler aquele trabalho ou não. Então, por exemplo, nesse trabalho, o que vai ser feito? E aí outro vai responder, olha, eles avaliam pressão arterial, professor. Ah, tá. O que eles querem ver? Influência do estado de treinamento. O que é isso? O que vocês acham que é isso? Influência do estado de treinamento. O que é estado de treinamento para cada pessoa? O que vocês acham? Hein? O que é estado de treinamento? Ih, professor, não sei não. Estado de treinamento é qual que é o teu estado de treinamento? Se é sedentário, se é ativo, se é atleta. Isso basicamente é estado de treinamento. Como que está o teu treinamento? Entendeu? Então, conforme você vai fazendo essa prática, vai lendo, quando você começa a ver essas palavras, essas informações, você já começa a ter uma ideia do que é o trabalho. Tá certo? Então, eu quero que vocês tragam para a próxima aula três artigos para nós fazermos essa brincadeira. E aí, se eu trazer um artigo, nós vamos tentar adivinhar mais ou menos o que é. Na sequência, vocês vão fazer o quê? Para ver se acertou. Ó, como vocês já vão ter lido o artigo, os três que vocês escolheram, vocês vão falar, não, o trabalho foi feito com idosas. Tá, o que o trabalho pensou em fazer? Olha lá o objetivo do trabalho, ó. Verificar o comportamento da pressão arterial. Opa, então acertei. Eles avaliaram a pressão arterial. Após uma sessão de exercícios com pesos, e aí, ó, em idosas hipertensas treinadas e não treinadas. Então, quer dizer, eu acertei o que é o estado de treinamento. Provavelmente, o que eu falei atrás, o trabalho comparou pessoas com níveis de treinamento diferentes. Treinadas, destreinadas, atletas, treinadas há mais de 10 anos, treinadas há 2 anos, tá certo? É essa brincadeira que nós temos para a aula que vem. Para vocês começarem a melhorar a prática de buscar informação na literatura. Porque vocês imaginam o seguinte, ó, para a gente encerrar. Eu vou dar aqui um título, tá? Palavras-chave para vocês olharem. Exemplo, Google Acadêmico. Vou lá no Google Acadêmico, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estudo treinamento com pesos e mulheres, eu estudo idoso, certo? Então eu vou colocar assim, ó, idoso e exercício físico, tá? O Google até sugere. Quando eu olho aqui, ó, independente da data que eu quero, se eu quero artigos mais novos ou não, quando eu vou lendo os títulos, eu, particularmente, por ter um pouquinho de prática em leitura, eu não fico, muitas vezes, abrindo trabalho por trabalho. Eu vejo pelo título se aquilo me interessa ou não, se é o que eu quero ler ou não. Porque olha aqui, ó, eu coloquei 2 palavras, né, idosos e exercício físico, e olha a cacetada de trabalho que me deu, 99 mil. Você imagina eu ler um por um? Eu vou passar o resto da vida lendo. E amanhã vai aumentar esse número para 100 mil, para 102 mil, e assim por diante. Então, essa prática de leitura do título e tentar identificar mais ou menos o que o trabalho envolve é extremamente importante, porque te salva tempo, economiza teu tempo, certo? Então, eu quero aí, em uma aula, pelo menos, que vai ser a aula que vem, que vocês pratiquem nessa aula, em uma parte da aula, essa habilidade, que não é difícil de adquirir, só tem que ter prática, de ler os títulos e tentar identificar mais ou menos o que o trabalho pensou em fazer, o que o trabalho fez. Porque da mesma forma, quando vocês forem escrever um trabalho, vocês têm que pensar em montar um título que chame a atenção de quem vai ler o teu trabalho e que traduza em poucas palavras, porque o título é uma coisa pequena, o que você fez no seu trabalho, de maneira geral. Tá certo? Dúvidas? Não. Não?
Então, beleza. Semana que vem estamos aí, mesmo horário, tá? Podemos até começar 10h10, porque agora o Patrick não vai dar mais aula, né? 10h10, e aí fica a tarefa aí para semana que vem.